Fala pessoal, estamos aí dando continuidade ao nosso canal aí, nosso segundo vídeo, dessa vez iniciando a série Anatomia, né? O primeiro assunto da anatomia que a gente vai ver vai ser Introdução ao Estudo da Anatomia. É a base do estudo da anatomia, né? Não adianta a gente começar a estudar a anatomia propriamente dita se a gente não começar pela sua introdução. Esse é o segundo vídeo do canal, né? O primeiro vídeo foi uma pseudo-live sobre o coronavírus. Foi dividido em dois vídeos, né? Porque infelizmente não deu para gravar de uma vez só, né? Fragmentou o vídeo. Dessa vez a gente vai tentar gravar em um vídeo só, beleza? Fiquem à vontade, é um prazer aí estar nesse momento com vocês. Podem tecer comentários que a gente sempre que puder vai responder e vamos embora para o que interessa, né? Introdução ao estudo da anatomia. Bem, primeira coisa aqui que eu gostaria de falar é em relação ao homem vitruviano, né? Não gosto de começar esse assunto sem mostrar essa imagem. E qual é a equivalência dessa imagem para a anatomia? Bem, essa imagem ela representa um marco bastante significativo para o estudo da anatomia, apesar de ela ser encontrada nos mais diversos locais, né? Livros de história, sociologia, filosofia, filmes. E muitas vezes a gente não sabe que danado é isso aí. Isso aí é uma imagem, na verdade, que a gente chama de o homem vitruviano. Bem, e daí? O que é que tem a ver o homem vitruviano? Essa imagem daí, ela ficou famosa sobre as pinceladas de Leonardo da Vinci, pra gente que é íntimo da Dada. E aí, Cristiano, conta aí um pouquinho dessa história. Vamos pro próximo slide. Essa imagem aqui, ó. Na verdade, essa imagem que é a imagem real. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Esta imagem é a imagem que remete ao homem vitruviano. Essa imagem ela foi uma homenagem, na verdade, a esse cidadão aqui, ó. Esse cara aqui é o famoso romano Marcos Vitrúvio. Cristiano, Marcos Vitrúvio era um cientista? De certa forma não, mas ele era um arquiteto. E você sabe que arquiteto ele tem manias por medições perfeitas, né? Então, Dada, para quem não lembra, é o nosso amigo Leonardo da Vinci. Ele era um cara que era extremamente estudioso, né? Ele viveu ali perto da finalzinho da Idade Média, né? Idade Média foi do século V ao século XV. Leonardo da Vinci viveu ali em 1490, por aí. Mas, se eu não me engano é isso. O que aconteceu? Ele, durante os estudos deles, achou um texto de Marcos Vitrúvio, que era basicamente esse texto aqui, ó, o qual ele fazia escaladamente o que ele considerava um indivíduo perfeito. Então Leonardo da Vinci resolveu representar. Essa imagem, ela é fenomenal. Por quê? Porque se vocês observarem direitinho, elas concentram a figura humana dentro de um quadrado e de um círculo. Cristiano, e daí, velho? E daí que ela concentra o ser humano dentro de um quadrado e de um círculo? E daí é que o círculo e o quadrado são formas geométricas perfeitas. E se a gente consegue encaixar um ser humano dentro dessas duas formas geométricas, quer dizer que ele está dentro de um parâmetro isométrico, escalonado. E isso é uma coisa fabulosa. Então eu sempre gosto de falar isso porque a anatomia ela fascina as mais diversas áreas, né? Não só a biologia. Então vamos nessa. Bem, outro ponto que a gente tem que falar é sobre etimologia. E aí, Cristiano, o que danado é etimologia? Etimologia, pessoal, para quem não sabe, é o estudo da origem das palavras. Então, por exemplo, quando a gente estuda biologia, a gente está estudando o quê? Bio quer dizer vida, logia quer dizer estudo, estamos estudando a vida. Quando a gente está estudando ecologia, estamos estudando o quê? A natureza, mas nesse caso aí, oikos vem de casa. Estaríamos estudando a casa, a nossa casa, né? Que seria a natureza. E por aí vai. Zoologia, estudo dos animais, zoo, animal. E aí, em biologia, a gente se utiliza muito da etimologia. Isso me ajudou bastante nas graduações e eu sempre gosto de passar isso para os meus alunos. Bem, em anatomia, a palavra ela deriva basicamente do latim. Sim, só lembrando, etimologia normalmente deriva do latim ou grego. Nesse caso, ela vai derivar do latim. Então, ó, ana quer dizer em partes.
Tomia quer dizer cortar, vem de tome. Ou seja, anatomia quer dizer cortar em partes. Cortar em partes o quê? O corpo humano. Bem, na verdade, existe a anatomia microscópica e a anatomia macroscópica. A anatomia microscópica seria basicamente a parte citológica, né, histológica. A anatomia macroscópica, macro, ou seja, você não precisa de microscópio para poder visualizar. Seria basicamente a anatomia, a grosso modo, a anatomia que a gente consegue visualizar, beleza? Eu coloquei aqui uma imagem que eu acho muito interessante, velho, que é uma imagem que foi pintada na Idade Média, que pra mim é o período mais relevante para a anatomia. E é engraçado porque essa imagem, ela remete a um grau infinito de detalhamento. Pô, a gente consegue ver rim, consegue ver baço, consegue ver fígado, consegue ver coração, traqueia, a gente consegue ver bexiga, a gente consegue ver uretra, a gente consegue ver os vasos renais, a gente consegue ver uma série de coisas. E é engraçado porque na época da Idade Média, por um grande período, um longo período, foi proibido o estudo do corpo humano. Era algo que era restrito à nobreza, aos religiosos, porque boa parte do legado foi herdado da cultura greco-romana. Então nem todo mundo sabia ler grego, tampouco latim. Então a ciência ela ficava restrita a esse povo. Então as pessoas elas simplesmente fugiam, conseguiam um corpo e iam estudar. E elas eram poliprofissionais, né? Elas estudavam um pouco de tudo. Tanto que se tu for dar uma sacada no currículo Lattes de Leonardo da Vinci, tu vai ver que ele era cientista, ele era pintor, ele era filósofo. O cara era o cão. Era um verdadeiro bombril, né? Mil e uma utilidades, beleza? E aqui foi uma piada que a gente fez aqui da anatomia nordestina, né? Bucho, zóio, vento. Esse aqui foi só para dar uma tirada de onda. Bem, a anatomia como ciência, ela é uma coisa relativamente recente. Só que a gente tem que entender primeiro o que é ciência. Pessoal, ciência é o conjunto de conhecimentos sistemáticos. Aí você pode se dizer, Cristiano, como assim conjunto de conhecimento sistemático? É quando a gente pega vários assuntos, consegue condensar eles e formar alguma coisa nova. E anatomia é isso. A gente pega vários assuntos, várias ciências, junta e forma ela. Só que a anatomia, mesmo sem ser ciência, ela teve suas bases há muito tempo atrás. Então, ó, a gente vai falar um pouco aqui rapidamente da pré-história. Só para você ter uma ideia, você pode se perguntar, mas na pré-história se estudar anatomia? Não com esse nome, mas eles já tinham conhecimentos anatômicos, principalmente no tocante à anatomia zoológica. E aí a gente vê aqui um mamute, uns homens das cavernas aqui, ó, tentando matar o mamute. Para quê? Alimento, marfim para adornos e o couro aqui para vestimentas, né? Haja vista que as proteções para o frio e etc eram escassas. Então, com certeza eles sabiam onde jogar essas lanças para matar esse animal. Mas eles sempre souberam? Claro que não. Eles foram aperfeiçoando isso com o tempo. E com certeza muitos homens das cavernas morreram tentando jogar a lança para matar um bicho desse. Pegou no pé e o bicho olhou para ele e disse, meu irmão, tu é um otário, agora eu vou te comer, né? E corria atrás do cara e matava ele. Mas de fato eles tinham um conhecimento básico a respeito da anatomia zoológica. Nessa época também, vale a pena destacar que eles selecionavam os frutos organolepticamente adequados. Que de nada é isso? Para quem não sabe, a palavra organoléptica ela tem a ver com os sentidos. Então, dá um exemplo aí. Meu irmão, uma vez eu estava indo dar aula numa faculdade aqui no Recife, sou de Pernambuco, e eu estava no ônibus 5 da manhã. E aí tinha duas doidas na minha frente, duas meninas na minha frente, sentadas conversando. Aí subiu um cara com Malbec. Todo mundo conhece, né? Malbecão do povo. Aí quando ele subiu, a menina, vixe, que cheiro. Me lembrou Tatá. Não sei quem é Tatá, deve ser um ex-namorado dela, né? Aí a outra disse, sim, que Tatá? Tatá, meu namorado, meu ex-namorado. Aí a outra, Tatá, mas não foi aquele cara que botou um H em tu? Foi aquele safado mesmo, não sei o que, né? Ela já entrou na dicotomia feminina, né? Que mulher assim, às vezes tá legal, às vezes tá brava. Isso é uma característica organoléptica. Pelo cheiro, ela teve uma lembrança que remeteu ao ex-namorado dela. Isso vale só pro cheiro? Não. Visão, tato e etc. E eles já tinham essa capacidade. Eles selecionavam as frutas pelo gosto. Pô, essa é boa, essa não é, né? E por aí vai. Na história antiga, a gente pode falar um pouco aqui sobre Aristóteles, né? É um filósofo grego e ele estudou várias coisas. Dentre elas, órgãos animais e a questão da homologia e analogia.
Homologia, pessoal, para quem não sabe, é quando a gente tem estruturas iguais, mas funções diferentes. Já a analogia é quando a gente tem estruturas diferentes para funções iguais. Vou dar um exemplo. Homologia. Vamos lá. Homologia. Deixa eu ver um exemplo fácil para que a gente possa compreender melhor. Pronto. Se você for avaliar anatomicamente falando, a nadadeira de uma baleia, ela pode ser bem similar à asa de um, sei lá, de um morcego, por exemplo, né? Embriologicamente falando, elas podem ser bem similares, e até do ponto de vista do sistema esquelético, mas elas têm a mesma função? Não. A nadadeira da baleia serve para a baleia nadar, a asa do morcego para ele voar. Em contrapartida, a analogia, vamos dar um exemplo aqui, a pata do caranguejo e a nossa mão. A pata do caranguejo é totalmente diferente da nossa mão. A começar que nossa mão é formada por ossos. A pata do esqueleto é formada pelo que a gente chama de exoesqueleto. É uma carapaça. A gente tem o endoesqueleto ossificado, né? Aqui é basicamente minerais. Então, a pata do caranguejo e a nossa mão serve para pegar as coisas. Isso é analogia. Então, esse doido aqui, ele já fazia esse tipo de atribuição. O que é fenomenal, haja vista que esse cara aqui viveu na história conhecida como história antiga. Idade moderna, né? Eu sempre gosto de falar desse cidadão aqui. Lelé. Lelé, isso mesmo, Anton von Leeuwenhoek. Cidadão é Anton von Leeuwenhoek. Esse cara aqui, ele é bem contraditório. Existem várias pessoas que falam coisas diferentes sobre ele e tal. Mas o que eu acredito e que eu li bastante vezes em várias fontes diferentes é que ele era um vendedor de tecido. Essa é a teoria que eu mais acredito. E ele precisava desenvolver uma ferramenta de trabalho para que ele tivesse um diferencial no mercado. Tipo, se o cara vai trabalhar com tecido e o cara chega lá pedindo um algodão, a gente sabe que quanto mais próximo as fibras do algodão, melhor a qualidade desse algodão. Então ele disse, porra, vou fazer uma ferramenta para que eu possa verificar essas fibras, né? Ter uma qualidade melhor, ter como analisar melhor o equipamento que eu estou vendendo, a ferramenta de trabalho que eu vou utilizar para, de fato, analisar os produtos que eu vou vender. E ele desenvolveu uma série de microscópios. Esse microscópio aqui ele é bem pequenininho, ele cabe literalmente na palma da mão. E ele, nas horas vagas, ele utilizava isso aí para ver tudo. Só para vocês terem uma ideia, Leeuwenhoek, ele é considerado o pai da microbiologia. Tem algumas pessoas que dizem que é Robert Hooke, né? Aquele cara que descobriu a célula. Mas na verdade, Leeuwenhoek ele também é considerado o pai da microbiologia. Só que a diferença é que Robert Hooke ele não vivia basicamente para fazer ciência. Ou melhor, Robert Hooke vivia de ciência. Leeuwenhoek não vivia para fazer ciência. Ele era um mero curioso, né? E esse cara ele descreveu micróbios, descreveu espermatozoides e etc. Então ele teve grande contribuição para a anatomia. Na idade contemporânea, a gente pode citar aí 3 cidadãos aí: Darwin, Pasteur e Mendel. Bem, Charles Darwin, que é essa figura aqui, ele foi aquele cara que desenvolveu a teoria da evolução das espécies, né? E nada mais justo que citá-lo, haja visto que a teoria da evolução das espécies contempla uma série de variações anatômicas. Tem aquele exemplo dos dentilhões, né? Os dentilhões de Darwin e tal, que houve a modificação do bico, o tamanho deles e tal. Nada mais é que anatomia. Louis Pasteur, que é o cara que desenvolveu essa técnica aqui do pescoço de cisne, né? Que não sei se vocês lembram de biologia, vamos ter uma série aqui só de assunto do ensino médio de biologia. Não sei se vocês lembram que existia uma rixa entre duas galeras lá daquela época. É como se fosse hoje aqui a galera de São Martin contra a galera de Santa Marta, a galera de Ouro Preto contra a galera de Peixinho, é mais ou menos isso aí, velho. A galera de Casa Amarela contra a galera de Dois Irmãos, tá ligado? É mais ou menos essa rixa aí. Uma rixa saudável, claro, né? Mas existia essa rixa aí dos teóricos da biogênese e da abiogênese, que a gente vai detalhar em outra aula, mas só para vocês se lembrarem que biogênese eram aqueles caras que defendiam que a vida tinha que surgir de outra vida. A biogênese eram aqueles caras que defendiam que a vida poderia surgir de qualquer outro objeto lá, beleza? E Gregor Mendel é aquele cara
que quando eu dava aula no ensino médio a galera odiava, meu velho. Azão. Bem, esses caras foram de fundamental importância pra gente estudar a anatomia como a gente tem hoje. Cada um deles, desde a genética até a parte anatômica de Darwin, até a parte da microbiologia de Pasteur, foi de fundamental importância para o conhecimento anatômico atual, beleza? Bem, aqui temos duas figuras, um homem das cavernas e aqui um processo de mumificação. Não existe prova mais adequada de que o conhecimento anatômico ele foi se perpetuando ao longo do tempo do que a mumificação e do que os homens das cavernas que caçavam, como a gente viu na figura anterior lá, né? No processo de mumificação, eles faziam uma série de técnicas para fazer com que o corpo fosse preservado, para futuramente ele voltar à vida, né? É o que eles chamavam de vida eterna. Isso aqui é o Anubis, né? O deus da morte e tal. E esse processo de mumificação era muito louco, velho. Eles simplesmente faziam uma incisão no abdômen do indivíduo. Quem cortava, que era chamado de cortador, era apedrejado, porque segundo a crença deles, eram politeístas, né? Era proibido violar o corpo. Só que eles tinham que violar o corpo, porque senão o corpo iria apodrecer por conta das vísceras. E aí vem o outro doido, que é até o que está mostrando nessa imagem aqui, ó. Ele tá meio que com um cano de ferro, um pontiagudo e tipo uma marrequinha. Ele fazia um furo do nariz até chegar na cavidade craniana para drenar toda a secreção, no caso aqui, a secreção que ele dissolvia, né? Colocava lá tipo um ácido, dissolvia, para escorrer aqui pelo nariz. Depois ele cobria esse corpo aqui com natron, né? Que é um tipo de sal, deixava lá por alguns dias e para retirar o líquido. Haja vista que esse líquido ele propicia a proliferação microbiana. Depois eles enrolavam essa múmia aí com linho, né? Colocavam alguns objetos, né? Porque eles acreditavam nos deuses e etc. E era um negócio muito louco. E de fato a gente encontra a múmia até hoje aí, né? Principalmente tem umas múmias aí que ela ainda anda, né? Tem umas idosos aí que tem 155 anos e tá aí na ativa. Então vamos lá. Bem, Idade Média. Como eu disse no começo da aula, para mim a Idade Média é a idade que mais marcou isso aí. Por quê? Porque é uma idade que ela é dividida em duas, a alta e a baixa. A alta vem primeiro, velho. Por que a alta vem primeiro? Porque a alta relaciona-se ao poderio soberano da igreja e dos ricos, né, dos reis. E a baixa é quando ocorre um declínio da igreja e dos reis e o aumento da burguesia. Nessa época, o conhecimento anatômico ele era, vamos dizer assim, monopolizado pela pequena parcela da população, basicamente os religiosos. Com o passar do tempo, vamos dizer assim, esse aumento do comércio, né, que no começo era o escambo e depois passou a ter moeda, etc e tal, ele contribuiu drasticamente. Por quê? Porque começaram a aparecer gente com muito dinheiro. Essa galera não tinha o que gastar e começou a ostentar e queria que pintassem, sei lá, o teto da casa deles, queriam que fizesse uma reforma na casa e etc. Queriam ter exclusividade no atendimento médico. E isso fez com que houvesse um financiamento por parte desses ricos, né, dos burgueses. Daí o termo burguês, né? As pessoas chamam o outro de burguês sem saber o que é. Burguês são comerciantes, eram aqueles que viviam nos burgos, que eram o comércio daquela época. Então a gente vai falar de alguns pontos da Idade Média aqui rapidamente. Coloquei aqui 10 curiosidadezinhas só pra gente dar uma brincada, né? Cirurgia é o primeiro ponto. Cirurgia naquela época ela era feita basicamente sem anestésico. Muitas vezes a pessoa embebedava a outra e fazia o processo cirúrgico, muitas vezes não dava certo porque ocorria infecções microbianas, né? Nessa época não existia antibiótico. O antibiótico foi desenvolvido primeiramente mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra ali, né? Alexander Fleming. Em um determinado momento a gente vai falar sobre ele, até porque a gente também pretende ver um pouco de aula de microbiologia aqui. Depois de um tempo, eles descobriram uma planta chamada de cicuta. Essa planta ela era misturada com uma série de coisas, vinho e etc. E eles desenvolveram o que chamaram de Diwali. Diwali seria o primórdio dos anestésicos. Só que isso aí era muito louco, velho. Por quê? Imagina que o cara que fosse fazer errasse na dose de cicuta. A cicuta é uma planta que ela tem propriedades cardiorrespiratórias. Ela diminui a frequência cardiorrespiratória. Se tu colocar demais e tomar muito, velho, tu vai parar de respirar, teu coração vai parar, consequentemente tu vai morrer, né? Então era meio complicado nessa época. Em alguns casos,
quando eles não tinham explicações para as doenças, eles simplesmente achavam que era castigo divino. Isso aconteceu no período chamado de peste negra, né? Que também algumas pessoas também chamam de peste bubônica, que era uma doença causada por uma bactéria. Hoje a gente sabe que é uma bactéria chamada Yersinia pestis. Yersinia pestis, que era a bactéria, era a pulga do rato. Então, por várias vezes eles acreditavam que isso era castigo, velho. Tanto que tinha uma galera nessa época que eram chamados de flagelantes, que eles andavam a Europa assim, martirizando, dando pancada e etc. Né? Um negócio bem louco. Tratamento de catarata, teve uma época que era enfiando um caninho de leve no olho, né? Muitas vezes a pessoa ficava cega. Como a gente sabe que naquela época não existia preservativo e as pessoas curtiam aí uma saliência, uma festinha, né, mais íntima entre várias pessoas, era muito comum algumas doenças, dentre elas uma doença chamada de uretrite. A uretrite existe em vários tipos, mas a mais famosa é a uretrite gonococsta, que é causada pela bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae, que é a gonorreia, popularmente falando. Imagina tu viver numa época que não tem antibiótico e que a bactéria está se proliferando. Chega um momento que vai obstruir tua bexiga, bichão. E aí o que é que vai acontecer? Nada, tu não vai conseguir mijar. Então eles tentavam simplesmente desobstruir essa bexiga como se estivesse desentupindo uma boca de fogão com um ferro. Um negócio bem saudável, né? Bem pimposo. Depois de um tempo, para vocês terem uma ideia, eles começaram a evoluir. Claro, né? Tudo evolui. E eles começaram a aquecer o ferro para enfiar na uretra. Será que era um negócio salubre? Tinha um pescador de flecha, porque naquela época ali inclusive a gente consegue visualizar isso aqui bastante no seriado Vikings. A gente vê ali naquelas lutas, né, de Ragnar Lothbrok e seu legado, que eles lutavam basicamente com flecha, lança e tal. Então imagina tu levar uma flechada e essa flecha ficar presa. O que é que vai acontecer? Tem que pescar essa flecha. Então eles desenvolveram uma ferramenta para caçar essas flechas de dentro do tronco da pessoa. A sangria era uma doença, um tratamento bastante comum, porque eles acreditavam numa teoria chamada de teoria moral. Que danada é isso? Eles diziam que as doenças eram causadas pelo desequilíbrio dos fluidos corporais, e o sangue era um desses fluidos. Isso a gente vê mais na parte de epidemiologia, então a gente não vai aprofundar muito nisso nessa aula de hoje, mas é basicamente isso. E aí eles faziam essa técnica de sangria, que podia ser com irudíneos, que são vermes, né, os sanguessugas, ou podia ser com a faquinha. Tem até uma imagem aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de uma sangria. Aqui um baldezinho, um sanguinho e tal, na maciota. O parto era conhecido como preparo para a morte. O casamento naquela época era comum em mulheres muito jovens, muitas vezes elas não tinham o seu trato genituritário bem desenvolvido, consequentemente era muito comum haver mortes. Tanto que quem era parteira naquela época era perseguida pela Inquisição, sendo chamada de bruxa. Por que, Cristiano? Porque ela conseguia fazer o parto sem matar a mulher. Elas desenvolveram essas técnicas. E aí foram perseguidas por muitos anos essas fabulosas profissionais que hoje estão aí na mão da enfermagem, né? Hoje existem as enfermeiras obstetras, as médicas obstetras e etc. Então, clíster. Clíster, para quem não sabe, é isso aqui. Clíster, em resumo, é uma seringa grandona que era utilizada para implantar dentro do organismo da pessoa o medicamento, que muitas vezes era via líquida. O grande problema daqui é que, tipo, se tivesse 10 pessoas para tomar essa injeção pelo ânus, a 10ª pessoa ia ter um probleminha, né? Porque ela ia ter um pouquinho de cocô dos 9 primeiros caras, né? Um negócio bem limpo. E a última curiosidade aqui era que eles achavam que a cura para hemorroida era esquentar um cano e introduzir no reto da pessoa, né? A gente sabe que isso não é muita certeza e também devia doer pra caramba, né? Então agradeçam por não estarmos mais na Idade Média. E também agradeçam por ela ter existido, porque boa parte dos avanços tecnológicos que temos hoje devemos a ela. Bem, a evolução da anatomia, ela teve um fortalecimento por 2 motivos. O fortalecimento da burguesia, como eu disse a vocês, a galera começou a ganhar muito dinheiro, começou a investir bastante, e a evolução das universidades, que ocorreu paralelo a isso aqui. Isso aqui é uma outra imagem que eu acho muito massa. Isso aqui foi uma dissecação de uma indivídua, que ela estava com um bebê. Para vocês terem uma ideia da perfeição dos artistas da época, isso aqui
Olha a riqueza de detalhe dessa imagem, velho. É uma coisa fabulosa. Até a linha do cordão umbilical tem. Imagina a qualidade técnica desse artista. Hoje em dia é muito fácil estudar anatomia. Muito fácil. Antigamente era basicamente livros, muitas vezes o livro não tinha muita imagem, ou prática, né? Era muito comum achar corpo na rua naquela época. A expectativa de vida daquela época era por volta de 25, 30 anos, né? Hoje em dia não, pô. Tu pode estudar anatomia de várias formas. Videoaula, como tu estás fazendo agora. Tu pode estudar anatomia ainda através de vídeos e de corpos, né? Através de necrópsias e etc. Hoje em dia nem tanto, mas tem algumas universidades que têm corpos. Então eu estudei na Universidade Federal e assim, tive a oportunidade de estudar com o corpo humano de verdade. Temos programas, séries que tratam do corpo humano, temos aplicativos, esse aqui é muito bom, é o Nether, e temos aqui um torso biológico. O que danado é um torso? Torso é um corpo sem membros. Isso aqui é um torso. Isso aqui é um torso unissex, né? Você consegue desencaixar isso aqui e colocar o masculino e vice-versa, beleza? Pra gente finalizar essa parte, gostaria de falar aqui desse doido aqui, Carl von Rokitansky. O que danado esse cara fez? Ele escreveu essa carta que eu não vou ler aqui, mas fica a dica para vocês, que ele fala que devemos ter respeito pelo cadáver ao qual estamos estudando, né? É muito comum a gente ver alunos da área de saúde tirando foto com o cadáver, pegando no bingolinho do cadáver, abraçando o cadáver. Rapaz, esse cara, ele teve seu corpo cedido para a ciência. Então a gente deve respeitá-lo. É isso que Carl von Rokitansky prega nessa sua carta. E aqui temos um termo latino que quer dizer caro data vernibus. Bem, na aula presencial eu sempre pergunto aos meus alunos e dou ponto. Como aqui é uma aula online, eu vou antecipar aí essa curiosidade e vou dizer que isso aqui significa carne dada aos vermes. Se a gente for olhar direitinho, quer dizer cadáver, ou seja, cadáver nada mais é que as carnes dadas aos vermes. Faz sentido, né? Então vamos embora, continue aí com a gente. Começando agora a parte conceitual. Essa parte conceitual a gente vai começar aqui com 4 termozinhos: normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Bem, o que é uma coisa normal? Normal é aquilo que se manifesta na maioria da população. Cristiano, como assim? Exemplifica? Só se for agora, feito caldo de cana. Então, vamos lá. Eu tenho quantos olhos? 2. Beleza, mas tu pode ser uma exceção. Mas a maioria da população tem quantos olhos? 2. Então isso quer dizer que ter 2 olhos é uma coisa normal. Se o indivíduo tem um nariz, a população toda tem um nariz, é normal? É. Por quê? Porque a maioria da população possui um nariz. Se eu fosse para um mundo onde as pessoas só tivessem uma orelha, preste atenção, eu fui para um mundo que as pessoas tinham apenas uma orelha, eu seria normal? Não, não seria normal. Por quê? Porque nesse caso a maioria das pessoas teria uma orelha. Ficou claro? Vamos nessa? Variação anatômica. O padrão normal, ele pode ter várias formas. Então, a orelha ela pode ser maior, menor, pode ser aberta, fechada, ela pode ter lóbulo solto, lóbulo colado. Isso são variações anatômicas. Teu olho pode ser verde, azul, castanho claro, castanho meio, castanho escuro. Tá parecendo mais aquela parte daquela loja de beleza que vende cor de tinta, né? Pode ser loura, caju, sei lá o nome da tinta. Mas deu pra entender, né? São as várias formas que um padrão normal pode ter. Tamanho do pé, 32, 33, 34, 38, 40, 46. Variação anatômica. Anomalia. Quando alguma característica dessa foge do padrão normal, a gente chama de anomalia. Então, por exemplo, é normal ter 5 dedos. Se eu tenho 6 dedos, isso é normal? Não, mas isso é uma anomalia. É uma fuga do padrão normal que é compatível com a vida. E, Cristiano, se não for compatível com a vida, como por exemplo, tu nasce sem cabeça, aí a gente chama de monstruosidade. Aqui temos o coração, que todo mundo diz que é do lado esquerdo, mas o coração é no meio do corpo, só que ele é levemente inclinado para a esquerda. Aqui temos o mesmo coração levemente inclinado para a direita. Isso aqui seria uma anomalia? Não. Variação anatômica. Por quê? Está causando algum mal? Não.
Aqui temos um caso de polidactilia. Por que polidactilia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse doido aí ou essa doida tem 6 dedos. Poli, vários. Dáctilo, dedo. Polidactilia. Pessoas que têm dedos a mais. Isso aqui é uma anomalia. Beleza? Vamos lá. Temos também as cavidades humanas. Então a gente tem a cavidade craniana. Tem algumas pessoas também que chamam isso aqui de cavidade cefálica. Cavidade ou tubo vertebral, que é onde a gente encontra a medula espinhal. Cavidade torácica, que é onde a gente encontra basicamente pulmão e coração. Temos o esôfago também e outros órgãos. Cavidade abdominal, fígado, intestinos, apêndice, etc. E a cavidade pélvica, bexiga urinária, próstata e por aí vai, beleza? Essas aqui são as cavidades humanas. Posição anatômica. Meu velho, posição anatômica é algo que todo profissional de saúde deveria saber. E olhe que muitos não sabem disso. E o que é a posição anatômica, Cristiano? É uma posição base que serve de referência para o estudo do corpo. Ela dá-se da seguinte forma: tronco ereto, pés juntos apontando para frente, mãos abertas espalmadas para frente e olhando para o horizonte, olhando para frente. Para que isso serve? Imagina se não existisse esse padrão e chegasse uma pessoa com uma facada aqui e ela tivesse exatamente nessa posição. Aí o enfermeiro, o médico, sei lá, a pessoa lá chegou, o técnico, não sei, diz assim, ó, o cara tá com uma lesão aqui na face lateral do antebraço direito. Daqui a pouco a gente vai estudar isso. Quando a pessoa que rendeu esse profissional de saúde chegou, esse indivíduo ele já não estava mais com essa marca aqui, porque ele tinha virado o braço. A marca agora estava aqui, ó. Aí, deixa eu apagar aqui. Aí a pessoa chegou e disse assim: oxente, esse cara tá doido, velho. Ele disse que a lesão estava simplesmente na face lateral. Mas na verdade não tem nada na face lateral. Mas na verdade tem. É porque ele simplesmente virou a mão e a parte lateral agora está no meio. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter um padrão para esse estudo. E esse padrão é dado pela posição anatômica. Tranquilidade? Então vamos nessa. Planos de delimitação do corpo. Existe basicamente 6 planos. Se a gente considerar um plano extra, aí existem 7. Esse plano aqui, que é o ABFE, vocês estão vendo que é a parte da frente, ele é chamado de anterior. Anterior. Por que anterior? Porque está na frente. Cristiano, tem outro nome? Tem. Pode ser chamado também de ventral, por conta do ventre. Tá vendo aqui o DEGH? Se o da frente é o anterior e DCGH é o de trás, esse aqui vai ser o posterior. Ou dorsal. Tá vendo aqui, ó, ABCD, a parte de cima pode ser chamado de superior, cranial ou cefálico. Tem 3 nomes. Cefálico. Tá uma merda a minha letra, mas foi mal aí. Cefálico. Tá vendo aqui, ó, EFGH, que é a parte de baixo, pode ser chamada de inferior ou podálico. Por que podálico? Podálico vem de podos e podos quer dizer pé. E aqui temos, ó, AD, EH, FG, BC, que são nada mais nada menos que os laterais. Beleza? Vamos nessa. Temos também um plano de secção do corpo. Secção, pessoal, para quem não sabe, é corte. Temos o plano sagital, que ele divide. Imagina aqui uma cabeça.
Se a gente fizer um corte, peraí, se a gente fizer um corte assim, ó, a gente não está separando em lado direito e lado esquerdo. Isso é um plano sagital, porque o plano sagital separa o corpo em dois lados. Cristiano, tem que ser exatamente no meio? Não, se eu cortar essa orelha desse cara aqui, isso aqui também seria um plano sagital. Eu estaria separando um lado do outro, beleza? Deixa eu pegar outra cor aqui. E o plano transversal seria esse corte aqui. Ele está separando a parte superior da parte inferior. Tem que ser no meio do corpo? Também não. O plano sagital, o transversal, ele separa o corpo entre partes superiores e inferiores, independente de qualquer parte do corpo. Se eu pego o nariz do cara, só o nariz, e faço esse corte, eu não estou separando a parte superior da inferior. Isso é um plano ou um corte transversal. E o plano frontal, que eu prefiro chamá-lo de coronal. Depois vocês vão entender o porquê de coronal. O plano coronal, ele separa a parte da frente da parte de trás. Então, imagina a cabeça aqui agora, de lado. Perfeito. E eu pego e faço um corte aqui assim, ó. Então, eu não estou separando a parte da frente e da parte de trás, que é a parte anterior da posterior. Isso é um corte coronal. Então, esses cortes servem para isso, para separar os planos. Sagital, ó, separa um lado do outro. Um lado do outro. O plano transversal, a parte de cima da parte de baixo. E o plano coronal, a parte da frente da parte de trás. Em resumo é isso. Aí eu coloquei algumas imagens aqui só para a gente discutir. Isso aqui é uma cavidade abdominal vista de cima para baixo. É uma visão super inferior. Aqui a gente vê o fígado, o estômago, o baço, os rins e a coluna. Isso aqui foi um corte transversal. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um corte coronal. Por quê? Eu estou vendo a parte posterior do corpo. Eu estou vendo aqui os intestinos. Eu estou vendo aqui o estômago. Eu estou vendo aqui o fígado. Só que eu estou vendo a parte de trás desses órgãos. Então isso aqui foi um corte coronal. Tá vendo isso aqui? Pênis, testículo e o saco escrotal. E aqui, ó, coluna, intestinos. Eu não estou vendo o lado direito. Isso aqui foi um corte sagital. Beleza? Simbora. Eixos. Existem basicamente 3 eixos. O eixo longitudinal, que liga a parte inferior à parte superior. O eixo transversal, que une a parte lateral direita à lateral esquerda. E o eixo sagital, que une a parte anterior à parte posterior. Em resumo é isso. Termos de posição e direção. Isso aqui é uma coisa que causa muita confusão, então vamos estudar um pouquinho com um pouquinho mais de cautela. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: tudo que vai estar, ou melhor, antes disso, vamos dizer o seguinte: a gente tem o que a gente chama de raiz do corpo. Quando a gente for estudar o sistema esquelético, a gente vai ver que raiz tem o nome de cíngulo. É com C mesmo. Cíngulo. Que danado é um cíngulo? É a raiz. E o que é raiz? É de onde partem os membros. Existe o cíngulo superior e existe o cíngulo inferior. Quem é o cíngulo superior? O ombro. Quem é o cíngulo inferior? O quadril. Então o que é que acontece? A referência da gente, quando não dado uma referência, vai ser sempre o ombro ou o quadril, que é o cíngulo superior e o cíngulo inferior. Tu concorda comigo que essa parte aqui que eu fiz um risco, ela está mais perto daqui do que a mão? Ou seja, o meu braço está mais perto do ombro do que a mão. Então a gente diz que o meu braço ele é proximal. Por quê? Porque ele está mais próximo da minha referência, que no caso aqui é o ombro. Se ele está mais próximo e a mão está mais distante, a gente diz que a mão é distal. Beleza? E se tivesse alguma coisa aqui, Cristiano, como o antebraço, ele seria médio ou intermediário. Beleza? Quando uma coisa ela está mais para a parte de fora do corpo, a gente diz que ela é lateral. Quando ela está mais perto da parte do meio do corpo, a gente diz que ela é medial. Então vamos de novo. Proximal, perto de alguma coisa, distal, mais distante,
médio ou intermediário entre o próximo e o distante. Mais perto da parte de fora do corpo ela é lateral, mais perto do meio do corpo ela é medial. Beleza? Então vamos lá. E para finalizarmos por hoje, as divisões abdominais. Bem, a dica aqui é o seguinte. Existem outras divisões. Tem alguns autores que trabalham só com 4 partes. Quadrante superior direito, quadrante superior inferior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo. Mas o mais adequado seria você estudar assim com 9 quadrantes, né? Então vamos lá. O E, que é o meio, tá vendo aqui o umbigo? Região umbilical, é o meio. Do lado do umbilical temos F e D. A gente chama FD de região lateral. Podemos chamar também de flancos. Flancos ou região lateral. No caso aqui, lateral esquerdo. No caso aqui, lateral direito. Então, umbilical, lateral esquerdo ou flanco esquerdo. Lateral direito ou flanco direito. B e H tem a ver com estômago. Então, ó, epigástrio e hipogástrio. Hipo quer dizer abaixo, abaixo do estômago. Epi quer dizer acima ou sobre o estômago. Epigástrio e hipogástrio. G e I a gente pode chamar de região inguinal direito, região inguinal esquerda. Beleza? Região inguinal direito, região inguinal esquerda. Beleza? Tem algumas pessoas que também chamam isso aqui de FID, que é a fossa ilíaca direita, e de FI, que é a fossa ilíaca esquerda. Aqui temos as regiões chamadas de hipocôndrio. O A é o hipocôndrio direito, o C o hipocôndrio esquerdo. Por que hipocôndrio? Essa cartilagem aqui, que muita gente pensa que é osso, isso aqui é chamado de cartilagem costal. Côndrio vem de cartilagem, por isso que é hipocôndrio, está abaixo das cartilagens. Que cartilagens? Costais. Bem, pessoal, foi um prazer ter você comigo hoje aqui. Espero que essa introdução à anatomia tenha sido útil para vocês, né? Acompanhe o canal que vamos ter novas aulas em breve. Fica aqui o meu forte abraço, meu agradecimento por vocês estarem assistindo os nossos vídeos e até uma próxima, beleza? Bora estudar e aprender biologia. Até mais.